todos bem-vindos a mais um vídeo do Tempo dos Livros. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Ressurreição, que é o primeiro livro escrito por Machado de Assis. Antes de falar do livro, eu queria mostrar um pouquinho essa minha edição que eu tenho aqui. É o box mais novo, né, feito pela Nova Fronteira, onde tem 3 livros, né, com as obras mais importantes do Machado de Assis, né. Então eles reuniram as obras principais, né, das 3 fases dele, né, o romantismo, a fase realista e os contos, né. Então eu tenho essa edição aqui da Nova Fronteira, lindíssima, né, e peguei numa promoção muito boa, né. E eu não sei se nos outros vídeos que eu fiz, né, do Dom Casmurro, de A Mão e a Luva, se eu mostrei, mas eu estou mostrando para vocês hoje. Esse aqui é o primeiro volume, né, onde tem as 4 histórias da fase romântica do autor, que é Ressurreição, da qual a gente vai conversar hoje, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. A Mão e a Luva já tem vídeo aqui no canal, então só dá uma olhada. Esse aqui é o segundo volume, né, onde tem as 3 histórias da fase realista do autor, né, o período realista de Machado de Assis. Tem aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Dom Casmurro já tem vídeo aqui no canal também, então só dá uma olhadinha. E temos também o terceiro volume, que parece que é menorzinho, né, mais curtinho que os outros. Aqui a gente tem Isaú e Jacó, Memorial de Aires e Contos Consagrados, né. Então aqui é mais por ser contos mesmo, né. Então tá aí. Mas hoje, né, são edições lindíssimas, né? A Nova Fronteira faz uns boxes maravilhosos que todo box que sai dá vontade de comprar, né? E eu não posso nem olhar porque senão eu fico doido. Mas enfim, hoje a gente vai conversar então sobre Ressurreição, que é o primeiro livro que o Machado escreveu, né? É a primeira novela dele, né? E como faz parte do primeiro volume, ou seja, é um romance romântico, né? Não é estilo Dom Casmurro, que é uma coisa mais séria, mais tiro, porrada e bomba. Aqui a gente vai ter uma coisa mais amorzinho, né? Assim como A Mão e a Luva, né? Que tem resenha aqui, né? Agora, eu acho que essa vai ser a primeira resenha que talvez, como eu posso dizer, não seja tão emocionante, tão legal quanto as outras, né? Acho que vai ser a primeira resenha do canal que talvez eu não tenha gostado tanto, né? Porque Ressurreição é um livro que não tem nada demais, né? É uma história boa, eu recomendo, né? Quer dizer, eu nem sei se eu recomendo, porque acho que a maioria das pessoas leram, né? E assim como eu, são fãs de Machado de Assis, mas assim, leu porque ele escreveu, não leu porque, nossa, é a obra, é o romance, né? Eu prefiro A Mão e a Luva 1000 vezes, né? Até mais do que Dom Casmurro, eu prefiro A Mão e a Luva, que é um romance lindo, que eu amei, sabe? Dá vontade até de reler, né? Mas Ressurreição é um romance, assim, mais... não sei, parece que falta romance, né? É estranho dizer isso porque, por fazer parte do período do romantismo de Machado de Assis, eu senti falta de um romance, realmente. Olha que estranho, né? Meio redundante dizer isso, mas eu senti falta desse romance, né? Bom, vou dizer um pouquinho para vocês e vocês vão, né, entender o que eu estou falando. Aqui a gente tem o Félix, né? O Félix, ele é um pouco, como que eu posso dizer? Ele não é um homem frio, ou talvez ele seja, não sei dizer, porque uma pessoa que não se relaciona afetivamente dizendo, né, com muitas pessoas, e socialmente também, não quer dizer que ela seja fria. Às vezes ela é assim, né? Ela é tímida, né? Ela é introvertida. Eu sou assim, entendeu? Às vezes parece que eu sou frio, mas eu sou muito introvertido, né? Então assim, é difícil ter um contato com essa pessoa e ter uma relação de amizade, assim, logo quando você vê a pessoa e fica animado, né? Uma pessoa extrovertida teria mais facilidade para chegar e tipo, oi, beleza, vamos tomar alguma coisa, foi um prazer te conhecer e tal. E o Félix, ele é um personagem que ele parece realmente ser frio mesmo. Aí vai de cada um, né? Eu não acho ele frio porque eu me identifico com ele em certos pontos, em algumas características pessoais, né? Porque ele é um personagem que
fica com uma mulher e outra, né? Tipo, casualmente e tal, né? Nada sério, ele nunca fica com ninguém, nunca tem um relacionamento sério, né? Quando ele gosta de uma mulher assim que realmente atrai ele fica com ela por 6 meses e depois ele rompe o laço, né? Então assim, ele sai casualmente com mulheres diferentes, né, e tal, várias vezes, mas quando tem uma mulher que ele se sente mais atraído, ele fica com ela mais tempo, né? Ele namora ela por 6 meses e depois ele, tipo, dá o fora, entendeu? Termina e tal, e ele termina, tipo assim, vamos dizer assim, acabou, não tem mais o que fazer, então tchau. Então quem sofre é a mulher, claramente, né? E ele, tipo, sai como se, tipo, né, nada tivesse acontecido. Então aqui ele também tem, tipo, talvez eu diria que era um melhor amigo, mas na verdade o Félix, por ele ser esse personagem que é meio intransigente, né? Ele chama o amigo dele de Parasita, né? Que é o Viana. Mas o Viana é um personagem muito legal, ele é maravilhoso, eu acho ele muito carismático, muito engraçado. É um tipo de amigo que eu teria como melhor amigo, né? Ao contrário do Félix, que chama ele de Parasita, né? Que acha ele um parasita porque o Viana tá sempre ali conversando com o Félix, né? O Viana acha o Félix assim aquele cara que te dá conselho, né? Que sabe da vida, que é muito racional, então que sabe fazer as coisas, então sabe na hora certa, ele sabe tipo o que você deve ele sabe falar o que você deve fazer naquela situação, o que ele faria, né? Então isso é coisa muito de gente racional, né? Mas eu sou muito assim também. Mas o Viana é um dos personagens que eu mais gosto, né? E o Viana, ele convida o Félix para uma festa, né? Do Coronel, porque o Coronel pediu para convidar o Félix, mas o Félix não queria ir, mas ele acabou aceitando. E o Viana também disse que a irmã dele ia estar lá. A irmã do Viana chama Lídia. E a Lídia, ela é tida como a mulher mais bonita, digamos, da cidade, né? A mais, que você olha assim, aquela mulher longe que você fica assim, caramba, sabe? Que você não quer parar de olhar pra pessoa de tão bonita que é, né? Mas o Félix, ele decide ir porque decide ir, né? Eu acho até que, em parte, ele vai porque o Viana fica enchendo o saco dele, né? Falando pra ele ir, porque o coronel não admite um não do Félix, né? Que é que ele vá na festa. E, ao mesmo tempo, acho que ele vai também pela Lídia, né? Porque o Viana fala assim, poxa, minha irmã vai, faz tanto tempo que vocês não se falam, né? E tal. Então, e aí o Félix, tipo, tá, a gente falou pouco. Tá bom, eu vou. Né? Meio tipo, né? É como se ele fosse aquele rico snob, né? Mas, enfim, o Félix, ele é médico, né? Então, ele acaba indo na festa, né? Tipo, ok, vou na festa. E aí lá ele encontra a Lídia, claramente, ele conversa com o coronel, né? Não conversa muito com os convidados, porque ele é esse tipo de pessoa, como eu disse, ele é um personagem que é intransigente, é meio estranho, né? Na verdade, ele, por ser o protagonista e ser esse tipo de pessoa, não me cativou nesse romance. Então, mas ele vai, conversa com a Lídia, né? Então eles começam a ficar um pouco mais próximos. A história vai andando, né? E aí, com o tempo, a gente percebe que eles acabam ficando enamorados, apaixonados, né? Como a gente já suspeita, né? Essa fase do romantismo do Machado, a gente já vê os personagens, a gente sabe que eles vão ficar juntos, né? O que acontece, né? O Félix, ele é um personagem muito ciumento, muito ciumento. Então, quando ele começa a namorar a Lídia, né? E o Viana fica tipo assim, nossa, eu tô maior apoio. O Viana já queria que isso acontecesse, que o melhor amigo dele e a irmã ficassem juntos, né? A Lídia, que é tida como a mulher mais bonita, né? Ele acha que os dois super combinam, né? E queria muito que o Félix fizesse parte da família dele, né? O Viana. Então, então eles acabam ficando juntos e tudo mais. Mas o Félix, ele é muito ciumento. Então, qualquer coisa que a Lídia faça e ele acha que é motivo de traição ou de suspeita, ele já começa a ficar com raiva e começa a pular fora. Então tem vários momentos aqui no livro que ele sai dessa do tipo, suspeitou que a Lídia foi no mercado e conversou com um cara, pronto. Aí ele já começa a ficar com raiva, vai pra casa, ele envia umas cartas pra ela que ele fica muito com raiva, tipo, é como se você estivesse xingando alguém por carta, né? Então,
Eu fiquei muito tipo assim, gente, caramba, esse cara é muito maluco. Ele é muito doente, ele é muito, sei lá, possessivo, né? Então, às vezes eu acho que ele nem queria ela, né? Apesar de você perceber o amor deles ali, né? E a Lídia, ela tem uma paciência muito boa, porque as coisas que o Félix fala, né? As coisas, o Félix fica enciumado a cada 5 minutos, ele fica com ciúmes dela, por tudo que ela faz, por tudo que ela fala, por todos os sentimentos. Então, e a Lídia, tipo, a Lídia perdoa tudo. Tudo que o Félix faz, a Lídia perdoa, né? E a gente tem um personagem aqui que a gente descobre que também ama o Félix, que é a Raquel. Só que a Raquel, ela é uma menina, né? Eu diria mais para adolescente. Ela deve ter entre 16 e 18 anos, né? Mas ainda assim é visto como se fosse uma criança, né? E a Raquel é uma menina muito doce, muito meiga. E ela também é apaixonada pelo Félix, né? Mas o Félix, ele é apaixonado pela Lídia, né? Então tem essa coisa meio, eu não diria triângulo amoroso, mas a gente pode colocar um triângulo aí, né? Tem uma coisinha de triângulo aí. Vamos deixar um triângulo, né? Então, assim, a Lídia tem uma paciência muito grande para perdoar tudo que o Félix faz, sabe? E aí o final, gente, o final é uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, eu não esperava. Eu não esperava. É um final muito bom. Não vou contar, né? Porque seria spoiler, né? Mas após esse vídeo, né? No finalzinho eu falo pra vocês mais sobre isso. Então, assim, é um romance que, assim, não é que eu não gostei. Eu gostei, acho a história boa, né? Avaliei como 3 estrelas no Scooby. Mas faltou, sabe? Faltou romance. O romance faltou romance, né? Digamos assim. A Mão e a Luva, por exemplo, tem muito romance, é um romance muito bonito, tem um envolvimento muito forte. Em Ressurreição, eu acho que o Machado meio que perdeu a mão, né? E é engraçado porque foi a primeira novela dele, né? Então, tipo assim, como é que ele perdeu a mão no primeiro livro? Nem eu sei dizer. É uma história boa. Eu não vou recomendar que comecem por Ressurreição, apesar de ser o primeiro livro dele, né? E eu sempre falo para você começar um autor pelos primeiros livros, pelas histórias mais curtas ou pelos contos. Mas no caso do Machado em Iniciação, eu não recomendo que comecem por Ressurreição. Leia Dom Casmurro, leia A Mão e a Luva, leia qualquer outro romance, mas não comece por Ressurreição, porque Ressurreição é um romance mais frio, é um romance mais apagadinho, faltou um temperinho ali, né? Um alho, um óleo, né? Um azeite, faltou isso, sabe? É uma história boa? É, né? Pra quem é fã de Machado de Assis, não vai deixar de ler nada. Se o cara fizesse uma lista de compras, a gente tava querendo saber o que ele compra no mercado, não é mesmo? Mas é uma história que não começa por Ressurreição. Eu não recomendo começar Machado por essa história. Mas é uma história boa, vale a pena ler, sabe? Achei o final bom, mas ao mesmo tempo, tipo, tá, mas e aí? O que a gente faz? Né? E é um final muito diferente, por exemplo, de A Mão e a Luva, né? Que termina, como que eu posso dizer, mais ou menos bem, ao mesmo tempo mais ou menos mal, né? Se vocês viram a resenha, vocês já sabem o que eu falei lá, né? Mas se você não viu, veja. E é isso, gente. Não posso falar mais nada e também não tem muito o que falar, porque foi uma história bem mais ou menos pra mim, né? Mas leiam, né? Para quem é fã de Machado de Assis, leia. E para você que conhece Machado, só não comece por Ressurreição, mas o resto você vai de boa, né? E no final desse vídeo a gente conversa um pouquinho sobre o spoiler do final do livro, né? E aí eu conto pra vocês por que eu achei um pouco estranho, né? Então é isso, a gente se encontra então, no próximo vídeo do canal e até lá! Bom, pra você que ficou aí no final do vídeo, né, vamos lá falar um pouquinho do spoiler desse livro, porque eu não posso deixar de comentar, né? Então, alguns livros eu tenho que dar esse spoiler, porque às vezes, né, pra você que leu, então deixa no comentário o que você acha, né, e tal. E pra quem gosta de spoiler, né, tá aí, né? Então, o que acontece? Nesse livro, né, essa história, tem um personagem, assim, que ele não faz nada, mas ainda assim ele é meio que tido como o vilão da história, né? Porque todo romance tem que ter um vilãozinho da história, né? E tal. E esse vilãozinho da história chama Luiz Batista, né? O Luiz Batista, ele também é apaixonado pela Lídia, né? Ele também fica apaixonado pela Lídia, né? Apesar de que a gente sabe que a Lídia gosta do Félix, ela quer ficar com o Félix, ela fica com o Félix, mas, enfim, ele é tido como vilãozinho da história. Ele
ele fica amiguinho do Félix, né? E ele tenta falar pro Félix umas coisas, deixando o Félix mais enciumado do que ele já estava, né? Tipo aquele diabinho, né? Que fala pra você assim, vai, faz isso, não vai dar nada de errado, você tem que fazer mesmo, né? E aí você às vezes acaba ouvindo e se dá mal, né? Então o Luiz Batista, ele é tipo esse diabinho no ombro do Félix, né? Ele fica sussurrando as coisas pro Félix, né? Sobre a Lídia, tipo, eu acho que você devia ser mais assim, não sei o que, faz isso e tal, né? Então, ele é tido como vilãozinho da história, né? O que acontece? No final do livro, o Félix, ele já não aguenta mais, né? Ele tá com... acontece que ele fica com ciúme da Lídia de novo, né? E ele acaba escrevendo uma carta muito agressiva, novamente, né? Mas é uma carta que acaba com tudo, com o namoro. E isso bem na véspera do casamento. Se não me engano, acho que no dia do casamento. Se não no dia, na véspera. Entendeu? Então, tipo assim, bem um dia antes deles casarem. Ele escreve uma carta pra Lídia, bem agressiva, bem tipo... não quero mais porque você isso, aquilo, parará, parará, parará. E tal. E aí ele envia a carta, né? E aí ele vai pra Tijuca, né? Então ele vai embora. E aí ele tem uma casa na Tijuca e tal. Então, e aí quando a Lídia lê essa carta, ela fica muito doente, muito doente. Ela fica de uma tristeza, assim, eu posso dizer depressiva, porque ela passa mal, ela fica pálida, ela fica de cama, né? E ela não entende o que aconteceu e tal, então assim, ela fica muito, muito, muito doente e tal. E aí, e o irmão dela não entende por que o Félix fez isso. Logo ele, o melhor amigo, né? E qual é o motivo, né? Ninguém entende. Mas aí o Viana também, tipo, não vou fazer nada porque o que vai adiantar, né? E aí tem um outro homem, né? Se eu não me engano, acho que é o Moreirinha, o nome dele. O Moreirinha, né? Acho que esse é o nome dele, se não me engano. O Moreirinha, ele fica tipo... Ele também era apaixonado pela Lídia, olha só, né? Tem uma parte do livro que ele meio que... Como é que eu posso dizer? Ele meio que pede a mão dela, mas ela recusa com educação, com todo o floreio possível, né? E ela fala que tá apaixonada pelo Félix e tudo mais, né? Então, então ele fica tipo assim... tem que aceitar, né? Fazer o quê, né? E aí, o que acontece? Ele vai pra Tijuca, né? Quando ele sabe que a Lídia tá doente, né? E ele, amarela, né? Ele vai pra Tijuca e fala pro Félix por que ele fez aquilo, né? E tal. Descobrir qual que era o motivo e tal. Aí ele vai lá, né? E aí o Félix não quer ver ninguém, mas ele acaba atendendo o Moreirinha, né? Então o Moreirinha vai lá, conversa com ele, e aí o Félix fala assim, tudo bem, né? O Moreirinha chega lá, acha que o Félix vai estar muito triste pela situação, mas na verdade ele encontra lá o Félix na rede, lendo, de boa na lagoa, sabe, assim, né? Era de se esperar que, né, o Félix não chorasse, né? Ele é esse tipo de personagem que é meio um pouco apático, né? Então, talvez frio demais, né? Vamos dizer assim. Então, ele pergunta pro Félix, né, o que tá acontecendo, não sei o que, e o Félix, tipo assim, não queria falar pra ninguém, porque todo mundo vai achar que o Félix é um cara meio besta, né, por fazer isso, obviamente. Mas aí o Félix fala, tipo assim, ok, você vai ser a primeira e a única pessoa que vai me dar razão, porque é a única pessoa que eu vou contar porque que eu fiz o que eu fiz, né? Porque ele sabe que o resto da cidade vai achar que ele é besta, que ele é um babaca, porque ele fez isso com a Lídia logo nas vésperas do casamento e não fala um motivo. E aí ele pega um bilhete e mostra para o Moreirinha, né? E esse bilhete é um bilhete, assim, que não está assinado, obviamente, né? Então, assim, a gente não sabe de quem exatamente é. Mas é engraçado esse final, assim, em certa parte, ele tem um quê muito interessante. Até mesmo porque parece que Machado é como se ele entrasse na história, né? Então, ele mostra o bilhete pro Moreirinha e fica tipo assim, o Moreirinha lê e fica tipo assim, tá, não tá assinado, mas que bilhete é esse, né? Quem que entregou? Como é que você recebeu, né? Então fica aquela coisa tipo,
né? O que a gente vai fazer? E aí? Só por causa desse bilhete você fez o que você fez, né? Então, é uma coisa que, assim, quando eu li essa carta, eu também não entendi muito bem. Mas depois eu fiquei tipo assim, e aí? Né? Então, é uma coisa assim, como que eu posso explicar? É, não, não, não tenho muito o que dizer, né? Na verdade. Então, o Félix dá essa carta pro Moreirinha lê. É uma carta que meio que diz assim que pro Félix tomar cuidado, porque a Lídia não é exatamente esse tipo de pessoa, né? Que ela é uma outra pessoa depois que você se casa, né? Vídeo que aconteceu com o antigo marido dela, né? Porque a Lídia ela é uma mulher viúva, né? Então é uma coisa que a gente não sabe o que aconteceu, né? O marido da Lídia ela morreu, ele morreu de forma, né, normal, né? Causas naturais, morreu. Ela amava o marido dela e tal, mas essa carta que o Félix recebe é uma carta que diz para ele assim, toma cuidado, né? Porque você pode se arrepender pro resto da sua vida. Ela diz exatamente assim: mísero moço, és amado como era o outro, serás humilhado como ele. No fim de alguns meses terás um sirineu para te ajudar a carregar a cruz, como teve o outro, por cuja razão se foi desta para melhor. Se ainda é tempo, recua. Essa é a carta que o Félix recebeu e é a carta que ele deu pro Moreirinha. E o Moreirinha leu, tipo, não tá assinado nem nada. Então é um bilhete para ele falar, tipo assim, não casa com ela, né? Toma cuidado porque o outro marido dela morreu e tal, né? E aí depois o Félix conversa com o Moreirinha fala para ele assim, né? E se essa carta não é do Luiz Batista, né? E ninguém sabe se é realmente dele ou não. Fica meio óbvio que é dele. E aqui o Machado diz assim, essa carta é do Luiz Batista, mas Félix não tem certeza, ele suspeita, mas ao mesmo tempo para ele tanto faz, né? Então assim, o Machado é como se ele fosse Deus, ele entra na história e fala para o leitor o seguinte, essa carta é do Luiz Batista, ponto. Então você sabe, se o autor está te dizendo na sua cara que é do personagem essa carta, é óbvio que é do personagem essa carta, né? Quem melhor que Machado para saber, né? Mas ele fala que o Félix ainda suspeita, que o Félix talvez acha que sim, acha que não, e que na verdade para ele tanto importa se é do Luiz Batista ou se é de qualquer outra pessoa, que ele acha que fez certo o que ele fez, né, de abandonar a Lídia nas vésperas do casamento por causa dessa carta, né? Mas o Moreirinha consegue convencer ele, e ele consegue, e aí ele, tipo, vê que ele foi muito grosso, muito agressivo na carta para a Lídia, e que ele quer pedir desculpa, e ele quer voltar com ela, e ele quer casar com ela. Ele volta lá, e fala pra Lídia tudo isso, que ele pede desculpas, que ele foi agressivo, que ele teve ciúmes porque ele recebeu uma carta e tudo mais, né? Só que aí o que acontece? A Lídia dessa vez ela não perdoa, né? O que ela fala? Eu desculpo você por tudo, até por isso, né, que você fez. Eu desculpo pro resto da minha vida. A gente não vai ter rancor um do outro, tudo bem, mas eu não perdoo, né? Porque isso já foi longe demais. Né? E ela teme que no futuro, quando casar com o Félix, qualquer coisa que ela fizer, ele vai ter ciúmes e vai acabar sendo esse relacionamento de ciúmes de vai e volta, né? De cartas que são agressivas, que são tristes, né? Que dizem coisas muito pesadas, né? Então ela sabe que se ela casar com o Félix, ela vai ver esse relacionamento conturbado, desde o casamento até o fim que se der, né? E ela não quer isso, todo mundo quer um relacionamento duradouro e estável, né? Então, assim, dessa vez ela acaba não perdoando ele. E eu acho meio óbvio, né? Também olha o que o cara fez. Vai abandonar a mulher nas vésperas do casamento, que recebeu uma carta, sabe? Não diz pra ela o motivo. Então ela não perdoa ele. E aí, no fim é isso. É triste. Eles acabam não ficando juntos, né? Então, infelizmente, é um romance do Machado que não termina bem, né? O Félix, ele tem esse coração de pedra. Ela fala isso pra ele. Que o coração dele nasceu para ser solitário, né?
porque ele não perdoa nada e para ele é assim, é tudo ele suspeita e ele acha que tá certo em tudo, então é um tipo de coisa que não dá saber o que fazer com um tipo de pessoa que tem esse coração empedernido, né? Então, então é um romance que termina triste, né? Um romance de Machado que termina sem par nenhum, né? Infelizmente, né? Esperava uma coisa romântica, não esperava esse final. Achei o final bom, né? Até que eu gostei dessa separação, porque finalmente a Lídia, né, fez o que acho que qualquer pessoa faria, mas eu entendo que ela perdoou tudo o que ele fez, né? Então, é aquela coisa, né? Aquela lição. Desculpar é uma coisa, perdoar é outra coisa, né? Ela desculpou o que ele fez, mas ela não perdoou esse último ato dele, né? Então, é isso. Então, gente, esse é o spoiler, né? Esse é o fim de Ressurreição. E é isso, a gente se encontra no próximo vídeo do canal e até lá!